Abre para mim, por favor, em João 8, a partir do versículo 1. João 8. Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Volta lá no versículo 3 para mim, por favor. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Até aí. Então, você vê que essa mulher, ela foi pega no ato do pecado. Ela estava pecando e viram ela pecar. Né? Ou seja, não tem argumentos. Ela não pode chegar e falar assim: não, mas eu não estava fazendo isso. Ah, mas isso daí é alguém que inventou, isso daí é uma mentira. Não. Ela foi pega no ato. Ficou claro o que ela estava fazendo. Né? E eles se chocaram com isso. Porque não pode. Pecado. Né? Pecado grave. Então eles pegam essa mulher e colocam essa mulher em evidência. Presta atenção no que eles, onde eles colocam ela lá, pondo-a no meio. A mulher ficou totalmente em evidência. E todo mundo deixou claro, na frente de todo o povo que estava com Jesus ainda, deixou claro o que essa mulher fez. Quando a gente pega alguém no ato, quando a gente pega alguém fazendo algo que, além de ser um pecado para Deus, pode ser uma afronta para a gente, pode ser algo que diretamente mexe com a gente. Quando a gente pega alguém assim, isso choca a gente, isso machuca a gente, isso pode até surpreender às vezes a gente, porque a gente não tinha noção de que isso estava acontecendo, ou de que a pessoa era capaz de fazer tal coisa. Quando a gente pega no ato, a gente se choca. Puxa. Às vezes a gente tem até suspeita, mas quando realmente acontece, quando realmente a gente tem certeza, quando a pessoa não tem argumentos, quando a pessoa não pode falar porque ela foi pega no ato, aquilo lá é algo que a gente até se revolta, dependendo do que é. Igual essas pessoas aí. Chegaram para Jesus e falaram: aí Jesus, ó, coisa feia que essa mulher fez. Adulterando. Colocaram ela em evidência. Põe para mim, versículo 9, por favor. Não vou nem apagar isso daí, porque é só um versículo. Porém, ouvindo eles isto, ouvindo o quê? O comentário que Jesus fez. Jesus falou assim: quem de vocês não tiver pecado, joga a primeira pedra. Ouvindo eles isso,
Acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Gente, por que essas pessoas, por que esses homens que levaram essa mulher em evidência, falaram do problema dessa mulher, do pecado dessa mulher na frente de todo mundo, por que eles não jogaram pedras? Por quê? Porque Jesus falou, porque Jesus, eles ficaram sem graça diante daquilo que Jesus falou. Não foi isso. Por que eles largaram as pedras? Porque eles lembraram. Do que eles lembraram? Que eles também, alguma hora eles fizeram alguma coisa. Eles podem não ter sido pegos no ato, mas eles fizeram algumas coisas. Eles sabem o que eles fizeram. Então eles falam, eu vou largar porque, eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu tenho escondido e, embora eu não tenha sido pego no ato, eu também tenho nome sujo. Eles lembraram. A gente se escandaliza, a gente se revolta, a gente pode até abandonar, a gente pode até se escandalizar quando a gente pega alguém no ato. Mas e a gente? Deus sabe dos esqueletos que você tem no seu armário. Deus sabe. Pode ser que não tenha sido pego, pode ser que ninguém tenha visto, pode ser que ninguém esteja sabendo, mas Deus sabe daquilo que você faz, que se alguém souber, vai ser complicado. E todos nós somos assim. Todos nós. Todos nós. Todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a fazer o pior nas nossas vidas. Porque ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais santo do que ninguém. Todos nós estamos sujeitos a fazer o pior. Às vezes é o caminho que a gente está trilhando, às vezes é as companhias que a gente anda, às vezes é uma revolta interna. Mas, gente, se Deus não segurar a gente, se o Espírito Santo não der o sinalzinho de alerta, a gente é capaz de fazer o pior. Todos nós somos assim. Então por que a gente se escandaliza quando a gente descobre alguém pego no ato? Por que a gente se revolta? Por que a gente julga? Por que a gente recrimina? Por que a gente aponta o dedo? Se nós mesmos somos parecidos com eles. Iguais, na verdade, não parecidos. Eu lembro que recentemente, entre aspas, acho que foi esse ano ainda, se eu não me lembro, mas teve a história de uma banda que cantava em várias igrejas, e vários eventos, e vários isso, e vários aquilos, bastante conhecida, gospel, né? E tal, e eles participaram de uma festa de Halloween, acho que foi isso, né? Saiu até no Facebook, no Instagram, começou a bombar isso daí, né? Que essa banda participou de uma festa de Halloween e se fantasiaram e tal, e pelas fotos parece festa normal, assim, do mundão, né? Você tinha bebida e tal, e não sei o que, então o povo, todo mundo se revoltou, todo mundo achou ruim, todo mundo recriminou essa banda, todo mundo começou a falar que tudo que eles fizeram até aqui não valeu de nada. Cara, começou a fazer igual essas pessoas, colocar em evidência, falar assim, olha eles lá, olha o que eles fizeram, olha o que eles... A gente não sabe o contexto dessa festa, a gente não sabe o que aconteceu, mas já começou o julgamento aí, pela aparência. E tinha fotos, ou seja, não tem nem como falar que a pessoa não estava lá. Mas já botamos no centro, já botamos no meio, e já começamos a tacar pedra. E como a gente gosta disso. E parece que essa daí parece que é o melhor tipo de fofoca. Parece que é esse. Quando você descobre que alguém caiu, alguém foi pego no ato. E daí você, sabe o que aconteceu com fulano de tal? Você viu o que aconteceu com aquela mulher? Você viu o que aconteceu com aquele homem? E começa a falar. Porque parece que dá uma sensação de
superioridade para a gente. Porque a gente não foi pega no ato. E a gente não teve o mesmo problema que eles. A gente parece que se torna mais santo quando a gente aponta o erro dos outros. Não é assim. Porque todos nós somos iguais. Quando Jesus falou assim, olha, joga a primeira pedra quem não pecou, Jesus estava falando assim, gente, lembre de quem vocês são. Lembre de quem vocês são antes de apontar. Não é Jesus mesmo que fala assim, por que você repara no cisco do olho do teu irmão, quando você mesmo tem uma trava nos teus olhos? Por que você faz isso? Lógico que pecado, ele não tem tamanho, você não tem pecadinho, você não tem pecadão, mas o pecado tem gravidade e tem consequência. Né? O pecado tem essas coisas. Por exemplo, assim, se eu saio daqui e mato uma pessoa, tem uma gravidade e tem uma consequência isso. Mas se eu saio daqui e pego um chiclete, e a Ana Kelly fala, foi você que pegou o chiclete? Eu falo, não fui eu. Tem uma gravidade, tem uma consequência. Eles têm pesos, mas aos olhos de Deus é uma transgressão, ponto. Não importa o que é. Transgressão, você transgrediu contra Deus. Né? Mas ele tem uma gravidade e tem uma consequência. Então, quanto mais grave o negócio é, porque igual essa mulher que foi pega em adultério, é grave isso. Diante da sociedade, diante dos nossos olhos. A consequência que vai ter isso é grave. Mas quanto mais grave, quanto mais consequência gera, parece que dá mais força para a gente querer botar em evidência e querer tacar pedra. Mas e você? Quem de nós aqui dentro pode levantar a mão e falar assim, não, estou super em paz, eu poderia jogar uma pedra? Quem de nós aqui dentro não lembra de algo que a gente fez? A gente pode não ter sido pego de novo, mas a gente sabe o que fez. Todos nós temos, né, a nossa vírgula na nossa vida, onde a gente caiu. Às vezes a gente pode estar até fazendo ainda, ninguém está sabendo. Às vezes a gente ainda pode estar sabendo, estar fazendo, mas Deus sabe. E quando eu falo Deus sabe, eu não falo Deus sabe do que você está fazendo, no sentido de que Deus cruza os braços e acha ruim de você estar fazendo isso e Ele não vai mais se relacionar com você e ponto, acabou, isso e aquilo, não. Deus se agrada de você pecar? Lógico que não. Lógico que não. A gente deveria pecar? Não. A gente tem que buscar a santidade. Porém, nós somos falhos. E quando a gente falha, por isso que a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Ele perdoa. Mas Deus não aponta o dedo para você. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos constrange. A gente mesmo olha para dentro da gente e fala assim, nossa, o que eu fiz? Jesus não desce e fala assim, ó, o que você fez. Não. Você viu que Jesus ficou quieto. Eles chegaram para Jesus, ó Jesus, querendo que Jesus também apontasse. Fala, você mesmo, essa mulher aí, ó. Não, essa mulher não. Pode tacar pedra. Eles queriam que Jesus fizesse. Jesus ficou quieto. Porque Jesus não ia acusar essa mulher. De jeito nenhum. Eles estavam acusando. Né? E você vê que eles falam assim, pela lei, Moisés fala que a gente deveria apedrejar essa mulher. Porque no Antigo Testamento era assim. Era pedra. Você foi pego no ato, você foi pego pecando, você foi pego fazendo algo. É pedra. Taca a pedra. Não sei se vocês já levaram pedrada. Eu já levei uma vez na minha única vida. Uma única vez na minha vida. Nunca mais eu quero. Gente, dói demais. Pelo amor. Ainda mais assim, você pensa assim, o cara pegou uma pedrinha. Não. Pedrinha também dói. Né? Então você imagina você levar pedrada em cima de pedrada até que seu corpo não aguenta mais. É muito doloroso. Mas essa era a consequência do pecado. Então eles chegam para Jesus e falam, Jesus está aí, essa mulher foi pega no ato. Essa mulher está errada.
Nós trouxemos ela para o Senhor. A lei fala que a gente deveria apedrejar ela e você. O que você fala, Jesus? Porque eles queriam que Jesus falasse. Então, apedreja. A mulher foi pega. A mulher está errada. Essa é a mentalidade que a gente tem. Não, então apedreja. Então mata. Então recrimina. Essa é a mentalidade do Antigo Testamento que a gente ainda carrega. Né? Às vezes tanto assim para a pessoa que foi pega no ato, até às vezes para a gente mesmo. Quando a gente faz, quando a gente cai no pecado, a gente mesmo parece que quer apedrejar a gente. Fala, não, putz, eu mereço sofrer, eu mereço pagar uma penitência, mereço... Parece que eu estou em débito com Deus, parece que eu estou devendo para Deus. E a grande verdade, querido, é que até o dia da tua morte você vai estar devendo para Deus. Você não vai pagar a dívida que Deus pagou por você. Você não vai pagar. Você vai chegar no céu devendo. E só Deus é capaz de fazer isso. Você já imaginou? Mesma coisa se você tentar comprar uma casa hoje e você está devendo no banco. O banco vai liberar para você dinheiro? O banco vai liberar para você financiamento? Não vai. Eu falo, cara, paga primeiro o que você está me devendo. Mas Deus não é assim. Deus fala assim, você vai subir devendo. Por que devendo? Porque, na verdade, a tua dívida foi paga. A sua dívida foi paga, mas foi paga por Jesus. Só que Jesus não te fez um empréstimo. Jesus te deu. Você não está tendo que pagar Jesus na parcelada. Jesus pagou. Te emprestou dinheiro. Cara, só Jesus para fazer um negócio desse. Porque chega alguém para nós e fala assim, você tem dinheiro para me emprestar? Misericórdia. A gente pensa 10, 15 vezes, porque pensa, poxa, às vezes nem eu tenho, mas passar e de repente você fica aquela coisa de, pô, com essa pessoa que tem fama de não pagar de volta, né? Você fica meio assim. Mas com Jesus não tem isso, não. Não tem. Quanto mais gravidade o pecado tem, e a gente pega a pessoa nessa gravidade, mais a gente quer julgar, recriminar, às vezes até abandonar, às vezes até se irar contra essa pessoa. Mas Jesus dá o caminho. Jesus dá a direção de quando isso acontece. Olha lá o versículo 9, por favor. Quando a gente julga outra pessoa, quando a gente chega igual esses escribas e fariseus e chega e aponta o pecado do outro, a gente automaticamente se coloca num pedestal, porque a gente se acha mais santo do que o outro, né? E pedestal não é o nosso lugar. Não é. Nós somos todos iguais, todos do mesmo jeito, né? E Jesus falava com as pessoas de igual para igual. Vocês lembram da passagem de Zaqueu que subiu na árvore? Não é isso? Zaqueu era baixinho e Zaqueu, coitado, ele não sei se ele sofria bullying naquela época, mas a pessoa que se chama Zaqueu hoje, ela sofre bullying, porque quem chama Zaqueu, todo mundo zoa. Desce da árvore, Zaqueu, não sei o quê. O cara fica até de saco cheio, né? Fala, nossa. Mas quando Zaqueu subiu na árvore, o que Jesus falou para ele? Desce da árvore, Zaqueu. Desce daí. Jesus não ia ficar falando assim com ele. Não. Apesar dele ter... apesar de Zaqueu estar no alto e Jesus poderia até falar com ele assim, mas Jesus não falou com ele assim. Jesus falou que desce daí, Zaqueu. Por que desce daí, Zaqueu? Porque eu quero falar de igual com igual para você, né? Um pouquinho antes, né? A gente vê Jesus andando e você tinha um cego que queria que Jesus curasse ele. E ele ficava falando, esse cego falava, Jesus, me cura, Jesus me cura. E os discípulos falaram, fica quieto, não incomode o mestre. Aí Jesus foi até esse cego, né? E a Bíblia diz que esse cego estava sentado. Daí o que Jesus fala para esse cego que estava sentado? Levanta. Quero falar com você de igual para igual. E curou esse cego. Então Jesus é assim.
Cara, Jesus até se coloca no mesmo nível de plano que a gente, para que a gente não se sinta melhor do que o outro, ou mais santo do que o outro. O mesmo pecado que assombra a vida de alguém que foi pego no ato, esse mesmo pecado pode assombrar você um dia. Porque quem somos nós, se não é o Espírito Santo nos guardar? Né? Versículo 9, por favor, daí Jesus continua. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Olha só esse versículo aí, porque quando a gente vê os escribas e os fariseus trazerem essa mulher, a Bíblia diz que eles colocaram essa mulher na onde? No meio, não é isso? Deixaram essa mulher no meio. Está lá na Bíblia. Porque ela ficou em evidência, o pecado dela ficou em evidência. Mas olha lá o versículo 9. Porém, ouvindo eles isso, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. No meio de uma roda de pessoas que estavam acusando ela, de pessoas que estavam apontando ela. Ela ficou bem no meio disso. De uma roda assim, essa roda se desfez e ficou quem? Só ela e Jesus. Do centro de uma multidão que queria julgar ela, ela ficou sendo o centro da atenção de Jesus. Ela estava no meio da atenção de Jesus. Jesus ia falar com ela. Jesus ia dar atenção para ela. Ela merecia receber essa atenção de Jesus? Não. Não merecia, porque ela foi pega no ato. Ela estava cheia, acabou, pecado fresquinho. Ela estava ali na frente de Jesus. Daí ele continua, no 10. E endireitando-se, Jesus... Endireitando-se, por que Jesus se endireitou? Porque a Bíblia fala que ele estava sentado, lembra? Desenhando na terra. Ele foi falar com a mulher, o que ele fez? Endireitou-se. Olho no olho. Não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus passou os olhos. Tinha alguém lá? Não tinha, porque todo mundo sabia o que fez. Todo mundo se envergonhou internamente, vazou. Essa mulher também tinha razão para se envergonhar, não tinha? Aliás, ela já estava envergonhada. Ela passou vexame. Ela passou humilhação. Ela poderia sair de lá de tão vergonha e vexame que ela estava? Poderia. Mas ela permaneceu. Aí Jesus olhou e falou, não tinha ninguém lá. Só a mulher. Essa era a hora de Jesus chegar e desceu o cajado nessa mulher. Aí Jesus chega e pergunta assim, cadê os teus acusadores? Cadê as pessoas que apontaram o dedo para você? Tem alguém aqui que está apontando o dedo para você? Versículo 11. E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Você já imaginou essa mulher ouvir isso? Porque naquela época, hoje a gente tem noção, a gente tem conhecimento. Mas naquela época, meu amigo, você pecou, já era. É morte, é afastamento, é recriminação. Já era. Aí você está falando ainda com alguém, Jesus, que era conhecido pelos grandes milagres, conhecido por ser um profeta, que se dizia filho de Deus, e essa mulher foi posta na frente deste homem santo. Então, na cabeça dessa mulher, o que ela ia ouvir? Condenação e julgamento. Por que esse homem seria diferente? Por que esse tal de Jesus seria diferente com ela? Sendo que ela não merecia. Mas Jesus chega e fala assim, tem gente te acusando aqui? Ela fala, não, Jesus. Aí Jesus fala, nem eu condeno você. Eu sei o que você fez, eu sei de onde você está vindo,
mas eu não te condeno. Cara, a hora que essa mulher ouve isso, explode a cabeça dela. Tem gente que fala, que acredita que esta é a mulher que lavou os pés de Jesus. Tá, a Bíblia não fala isso de forma explícita, mas é o que muita gente acredita. Por quê? Porque Jesus fala assim, que muitos pecados dessa mulher foram perdoados. Por isso que ela estava fazendo aquilo. Né? E tem todo o sentido uma mulher dessa querer lavar os pés de Jesus. Por quê? Porque, cara, ela encontrou alguém que não estava condenando ela, mesmo ela sendo do jeito que ela era, mesmo ela tendo feito o que ela fez. Então, se Jesus opera desse jeito, por que a gente opera diferente? Por que a gente ama condenar alguém pego no ato? Por que a gente ama colocar em evidência alguém que foi pego fazendo algo? Né? Por que a gente... Vou nem falar ama, mas por que a gente se revolta, se ira, abandona alguém que foi pego no ato, sendo que nós estamos sujeitos às mesmas coisas? Por que você acha que você é mais santo do que outro? Por que você às vezes pode achar que você tem um relacionamento melhor com Deus do que outro? Por que você acha que às vezes todo mundo que está aí fora, ou que de repente é líder de uma igreja, tem ministério de liderança, né? Porque você acha que essas pessoas estão livres de cometer os mesmos pecados? Não está, às vezes até pior. Às vezes até pior. Não teve recentemente notícia daquele pastor de uma multidão de igrejas e tinha caso com as mulheres lá, obrigava as mulheres a fazer coisas que elas não queriam? Estava lá na frente de uma igreja, não sei quantos mil pessoas, né? Só que existe uma coisa, existe assim, a gente tem que entender bem isso. Porque nós devemos ser tolerantes com os pecadores, mas não com o pecado. Nós devemos amar os pecadores, mas não o pecado. Porque tem gente aí fora que é safada. A pessoa não quer mudar o caminho dela. A pessoa não quer mudar o caminho dela. Se ela não quer mudar o caminho dela, a Bíblia fala que ela anda para a sua própria condenação. Ela anda para a sua própria condenação. Não é Jesus que está condenando, não é Deus que está condenando, ela está trilhando o caminho da consequência. Né? Ela mesma. Mas não quer mudar. Mas tem gente que é pega no ato, que ela quer mudar. Ela quer parar de fazer o que ela está fazendo. Mas às vezes não consegue. Porque o pecado, gente, é difícil. Existem pecados que a gente consegue evitar e existem outros que a gente não consegue. Quando a gente vê é maior do que a gente já está fazendo. A gente já está indo atrás, a gente já está consumindo. Mas a gente se sente na liberdade de abrir isso com alguém? A gente se sente? Você se sente confortável em chegar para alguém e falar assim, ó, eu estou fazendo isso. Eu tenho esse hábito. Você se sente confortável? Por que você não se sente confortável em fazer isso? Porque você tem medo do quê? Isso aí. Condenação, julgamento, pedra. Nossa, mas e a minha reputação? E a minha reputação? A pessoa não vai olhar mais para mim com os mesmos olhos. Por quê? Por que a gente tem que ser assim? Por que a gente não pode ser conhecido por ser pessoas que acolhem? Pessoas que caíram e erraram. E entender que assim como ela caiu hoje, amanhã pode ser a gente. Imagina que bênção seria se a gente pudesse compartilhar os nossos segredos mais íntimos. Aquele espinho da carne da nossa alma, da nossa vida, se a gente pudesse compartilhar isso. Mas a gente não consegue. Tem uma trava. A gente só fala com Jesus. A gente fala essas coisas com Deus. Ok, mas o apóstolo Paulo fala assim, suportai-vos uns aos outros. Ou seja suporte um do outro. Mas como que a gente vai ser suporte um do outro se a gente não consegue ser sincero um com o outro? A gente quer sempre ter uma imagem respeitável, uma imagem santa, uma imagem de pessoas que não tem nada escondido. A gente não deveria ser assim. A gente deveria ser igual a Jesus. Cara, não te condeno. Isso daí que você fez tem uma gravidade? Tem. Isso daí que você fez tem uma consequência? Tem.
Mas, putz, o que eu puder te ajudar, meu? Teve uma pessoa que veio falar comigo e ela tem o melhor amigo dela que ela compartilha tudo. Tudo. Comigo, ele conversa bem pouco, coisa básica, ok? Mas ele veio chegar e falou assim, cara, preciso falar um negócio pra você. Eu falei, beleza. Aí ele veio falar e falou assim, vou falar um negócio pra você que é grave, é ruim, que eu não deveria ter feito, mas eu fiz. Mas eu vou falar só pra você, você não fale pra ninguém. Porque eu preciso me abrir com alguém. Eu falei, cara, mas por que você não fala pro fulano de tal? Que era o melhor amigo dele. Ele falou assim, porque eu comecei a falar, ele falou assim, só que eu não cheguei no centro da coisa, eu comecei a rodear. E daí ele começou a me falar sobre algo que ele fez, que era parecido com o que eu tinha feito, mas ele começou a falar de um jeito que ele começou a se condenar de tal forma que eu pensei que se eu falasse para ele que realmente eu fiz aquilo que ele quase fez, ele ia acabar comigo, ia me crucificar, ia me condenar. Então eu não falei. Eu falei, mas eu vou falar com você. Eu falei, cara, assim, primeiro que fico feliz de você ter essa confiança, mas ao mesmo tempo fico triste, porque infelizmente isso não é um caso isolado. A gente começa a falar, aí a pessoa parece que já começa a separar as pedrinhas. Você fala, eu não vou continuar, então não vou falar. Aí você vai embora com aquilo. E aquilo te faz mal. Porque a gente tem que se abrir com Deus e com Jesus, sim, mas a gente, como família de Cristo, deveria se abrir um com os outros. Mas parece que não tem tolerância. A gente não tem que ter tolerância com o pecado, mas a gente tem que ter tolerância com o pecador. Porque todos somos pecadores. Todos somos. Não é você chegar e dar tapinha nas costas da pessoa que pecou. Não é isso. Não é isso. Porque a pessoa errou. Mas um dia você também pode errar. Porque essa pessoa precisa do quê? Ela precisa ser recebida por alguém. Ela precisa saber que ela não tem condenação sobre a vida dela. A gente precisa chegar e falar assim, cara, relaxa, Jesus te ama do mesmo jeito. Vamos tentar evitar esse caminho. O que eu puder te ajudar para você evitar isso. Quando você vê que você vai fazer, liga para mim. Quando você vê que vai acontecer, vai para outro lugar, vai para... Você entendeu? Você saber que tem alguém que compartilha dessa luta com você é tão mais confortante, não é? Você saber que tem alguém, você tem um amigo, uma amiga, que está nessa peleja com você. Mas quando que a gente vai se tornar cristãos desse jeito? Quando? Porque a gente não é assim. Você chegar... Eu lembro que... Parece que foi semana passada, semana retrasada, que apareceu lá no Instagram e no Face. Eu não fico vendo essas coisas, gente, mas é que você sabe que quando um crente cai, o negócio estoura, né? E é naquele que vem, às vezes, comentar comigo, porque eu detesto redes sociais, eu não tenho redes sociais e eu não fico vendo, mas às vezes ela vem e comenta comigo e eu acho interessante. Mas ela falou de um líder de louvor que foi pego em adultério na igreja e as pessoas expulsaram ele da igreja. Falaram assim, cara, aqui você já não tem mais lugar. Né? Porque era uma igreja grande, uma igreja conhecida, então difamou tanto o nome da igreja que os líderes acharam melhor expulsar essa pessoa. Por quê? Para chegar para a comunidade e falar assim, gente, lembra aquela pessoa problemática que fez aquilo lá? Ela não está mais aqui, tá? Tamo limpo, tamo sossegado, agora vocês podem... Por quê? Porque eles não queriam manchar a reputação da igreja e nem provocar a ira dos irmãos. Então é mais fácil você expulsar essa pessoa. Entendeu? Essa é a tolerância que a gente tem como cristãos, é isso. Não estou falando que a pessoa deveria continuar ali exercendo a função dela, não é isso. Mas expulsar é um extremo. Porque às vezes aquela pessoa está precisando de ajuda.
Todo pecado é um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. Porque a pessoa pecou porque parece que está faltando algo na vida dela. Então ela vai preencher com o pecado. Ela se sentiu inclinada a fazer aquilo. Está faltando algo, é um pedido de ajuda. Né? Então quando a pessoa está assim, a gente vai lá e recrimina. Né? Lógico que, ainda mais assim nessa época que a gente está vivendo, que é muito mimimi, hoje tem muito mimimi, você não pode, tem que tomar muito cuidado com o que você fala, com como você age, e não sei o quê. A gente parece que também começa a colocar mimimis dentro da palavra de Deus, e na palavra de Deus não tem mimimi, só tem sim e não. Né? Então, é muito triste quando a gente olha para o cenário cristão e vê que as pessoas não entenderam ainda que é hora de largar pedras e adotar madeira. A madeira de Cristo. Porque Deus largou as pedras faz tempo. Ele trouxe a madeira, a cruz de Cristo. Ele falou assim, gente, larguem as pedras. Vocês eram assim, mas larga isso. Pedra é sinal de morte. Como que Davi derrotou Golias? Com uma pedra. Pedra é sinal de morte. Quando a pessoa, eles mesmos chegaram e falaram, Jesus, essa mulher foi pega no ato. A lei fala para você jogar pedra nessa mulher. Morte, condenação, julgamento. A hora que Jesus trouxe a madeira traz o quê? Graça, misericórdia e perdão. É hora da gente largar a pedra. Ser conhecido por ser pessoas que quando ouve alguém abrir o coração, a gente fala assim, cara, eu te entendo. Eu te entendo. É grave isso que você está me falando, tem uma consequência isso que você está me falando, mas o que eu puder te ajudar, porque se você está se abrindo, significa que você não quer esse caminho. Então eu estou aqui para te ajudar. Agora, se você quer ser safadão e caminhar desse jeito, eu posso ainda te ajudar, mas eu preciso que você tome uma postura. O apóstolo Paulo fala assim, eu tenho ouvido dizer que alguns estão usando a graça para libertinagem. O apóstolo Paulo fala, e não é assim. Não é assim. Não é porque a graça perdoa que a gente tem que sair pecando. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Né? Então, para encerrar, lembra que essa não é... Que se você quer ser um cristão de verdade, seja tolerante com quem errou. Não com o erro, não com o pecado, mas seja tolerante com o pecador. Ouça. Ouça antes de querer jogar pedra. Veja o lado, pergunte se a pessoa quer e precisa de ajuda. Se ela quer mudar. Mas em todos os cenários, independente se a pessoa quer ajuda ou não, a gente tem que ter essa mentalidade de Jesus. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Porque eu não sou melhor do que você. Eu não sou. Eu não te condeno. E sempre estar com a tua porta aberta, não fechar a porta para essa pessoa. Né? Existe E o que eu acho interessante também é que Jesus fala assim para ela, né? Vai e não peques mais. Você vê que Jesus confortou ela, falou com ela, falou assim, vai, mas tenta evitar isso. Tenta evitar isso. Ela recebeu o amor de Jesus, né? Então você imagina ela, a próxima vez que surgisse a oportunidade dela adulterar de novo, você acha que essa mulher não ia pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de ir? Não. Cara, eu não quero. Porque a vergonha que ela sofreu, entre aspas, de Jesus foi maior do que daquela multidão. Porque aquela multidão, ela esperava ser apedrejada e ser morta. Quando ela chegou em Jesus, ela esperava ser apedrejada e ser morta. Mas Jesus falou assim, minha filha, eu amo você, relaxa. Eu falo, nossa, como que eu vou trair a confiança de alguém que me ama? Não vou querer fazer. Né? E isso é o que ajuda a pessoa a se recuperar. Ela saber que ela é amada. Que ela tem esse amor. Para encerrar, se você for no YouTube, essa pessoa não é cristã, mas se você for no YouTube, sabe aqueles
TED Talks que tem no YouTube, que a pessoa faz palestras e tal, né? Tem um desse daí, esse TED Talk de uma pessoa chamada Eli Nash, N-A-S-H, Eli Nash, separados, né? E o que ela faz? Ela reservou esse espaço, ela pagou para isso, para estar lá, para dar essa palestra, para dar esse... Porque lá você pode, na verdade, você pode falar do que você quiser, mas a grande maioria vai lá para passar um conhecimento, né? Mostrar alguma coisa, principalmente na área de negócios e tal. Mas ele foi lá, ele pagou, ele reservou, ele chegou lá na frente dessa multidão de gente, né? Agora está lá no YouTube. Ele chega lá e fala assim, que ele estava na festa de final de ano da empresa dele, e no final do ano dessa festa, o pessoal chegou com aquela mania assim de tipo, qual vai ser a tua resolução, né, para o ano que vem? O que você quer fazer ou deixar de fazer para o ano que vem? Qual vai ser? E foi um por um, e chegou nele, né, lá no meio da festa, todo mundo olhando para ele, falou assim, tá, Eli, qual é a tua resolução para o ano que vem? Né, o que você quer? Ele falou assim, eu quero parar, eu quero deixar de ser viciado em pornografia. Ele falou na frente de todo mundo. Todo mundo tipo, oi? Porque todo mundo pedindo, né? Eu quero mais dinheiro, eu quero mais saúde, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou, eu quero parar de ser viciado em pornografia. Aí ele disse que o clima da festa, né? Todo mundo ficou sem saber o que fazer. Além de tudo, ele era o dono do negócio. O cara se expor desse jeito. Aí ele chega nesse TED Talk e fala assim, gente, por que eu não posso falar isso? Por quê? É um problema que eu tenho, ele fala. E eu tenho esse problema. Por que eu não posso falar do meu problema? Por que todo mundo já começa a me olhar com um olhar de julgamento? Porque se eu falo que eu tenho esse problema, outra pessoa que também tem esse problema vai chegar e falar, opa, eu também tenho. Mas cadê a pessoa para fazer isso? Ela tem vergonha. Porque nós somos uma sociedade que julga. Ele fala, então eu chego aqui na frente de vocês e falo, eu tenho esse problema. Eu tenho. E eu queria deixar de ter. É mais forte do que eu. Daí ele encerra falando assim, se de repente todo mundo que tem esse problema começasse a abrir, de repente a gente conseguiria solucionar esse problema. Com a ajuda um do outro. Mas sozinho, ninguém vai conseguir. Eu não vou conseguir sozinho, então eu estou aqui falando com vocês. Cara, esse cara precisou vir um cara do mundo para chegar, aliás, não sei nem se ele é cristão ou não, mas precisou ele chegar na frente do mundo e falar, eu tenho esse problema. É vergonhoso, é humilhante, mas se eu não falar que eu tenho, como que eu vou solucionar ele? E é assim como cristãos que a gente deveria ser. Não julgue, não recrimine e não condene, principalmente quem for pego no ato. Antes de tudo, chega para essa pessoa e fala assim, você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Porque às vezes é só isso que ela precisa. Condenação, esse mundo está cheio, mas amor e graça, isso está em falta, muito em falta. E é isso que cura a alma de uma pessoa, amor e graça. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque realmente o Senhor é diferente. E o Senhor faz as coisas diferentes. Senhor, quantas vezes nós estivemos no lugar dessa multidão que trouxe essa mulher? Quantas vezes nós achamos que tínhamos o direito de estar no lugar que essa multidão estava? Quantas, Senhor? E quantas vezes também nós tivemos medo de estar no lugar desta mulher? Porque o Senhor sabe que nós temos as nossas coisas. Nós temos, Senhor, coisas que nós fazemos que nós não nos orgulhamos. Coisas que às vezes nós caímos que nós não gostaríamos de cair. E coisas que nós temos medo às vezes de ser descoberto ou de estar à vista de todos.
Mas independente disso, o Senhor nos conhece, o Senhor nos aceitou. O Senhor sabe das nossas limitações e das nossas falhas, o Senhor sabe daquele espinho da carne, o Senhor sabe dessas coisas, mas assim como o Senhor falou para o apóstolo Paulo, a tua graça nos basta. E Senhor, nós queremos exercer essa graça, nós não queremos só receber e parar na gente, nós queremos passar isso para frente. Nós não queremos ser pessoas que pegam em pedras, porque esse não é o nosso direito, nem o nosso lugar. Nós queremos ser pessoas tolerantes, amáveis, compreensivas. Nós não queremos trilhar o caminho do pecado, nós queremos ajudar a tirar as pessoas do caminho do pecado. Nós queremos dizer que, independente da pessoa ter caído ou não, o amor do Senhor prevalece sobre todas as coisas e há saída para esse pecado. Senhor, permita com que nós sejamos conhecidos por sermos mais amáveis, amorosos, sermos mais compreensivos, que quando a gente souber de alguém que caiu, que nós não sejamos, Senhor, pessoas que condenam, que julgam, que afastam, que recriminam, que se iram, que abandonam, que a gente não seja assim, Senhor. Nós possamos chegar e querer ouvir, querer entender, ser parceiro, ser irmão. Quem sabe tirar a pessoa desse buraco, ajudar, Senhor, estender a mão para a pessoa sair disso. Jesus, que nós possamos ser mais parecidos como o Senhor é. O Senhor mostrou o caminho. O Senhor mostrou a direção. O Senhor mostrou como deve ser feito. Nós queremos fazer desse jeito. Que nós não sejamos pessoas que apontem o dedo, mas sejam pessoas que estendem os braços. Que a gente esteja fugindo também do caminho do pecado. Senhor, nos dá força para não cair no pecado. Nos dá alternativa, Senhor, para que a gente fuja de um caminho que nos leve a cair. Porque nós não queremos pecar. Nós não queremos transgredir contra o Senhor, porque nós amamos o Senhor. Então nós também precisamos de força. Dá, Senhor, a válvula de escape para a nossa vida quando o pecado bater na nossa porta. Porque sozinho nós não vamos conseguir, Jesus. E que nós possamos daí crescer como família. Uma família que realmente se entende, se compreende, se ama, anda junto, compartilha. Não tem receio de compartilhar, não tem medo de sofrer maus olhares e condenação, mas esteja vivendo realmente como uma família do Senhor. Jesus, nós te agradecemos muito. Pedimos uma semana abençoada em Teu nome. Uma semana, Senhor, onde o Senhor nos permita passar livre de estresse, confiantes no Senhor. Jesus, derrama ânimo para as nossas vidas. Derrama, Senhor, realmente esperança para que a gente esteja olhando as coisas com olhares diferentes. Que essa semana nós não sejamos vencidos pelo cansaço, mas estejamos, Senhor, de pé, porque o Senhor nos sustenta e nos suporta. Senhor, que seja uma semana de boas notícias, uma semana onde a gente continue a ver a mão do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Que a bênção do Senhor se espalhe em todos os sentidos, em todas as áreas, mas que nós também estejamos fazendo a nossa parte. Senhor, ande conosco, que a gente não esteja querendo andar sozinho, porque sem o Senhor nós não queremos continuar, nós não queremos andar. Nós declaramos uma semana abençoada em nome de Jesus e que toda glória seja sempre para o Senhor. Pedimos isso em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Estenda as suas mãos comigo. Que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.